Agora vamos aprender rapidamente o que é determina a lei, nesse contexto aqui. Determina a lei, na mente do apóstolo Paulo, ele estava pensando no livro da lei, principalmente na primeira criação de Adão e Eva. Logo ali, Deus já determinou todas as coisas e deu testemunho de que era como ele disse mesmo, a respeito de Adão e Eva, no chamamento dos homens. Por isso que ele fala, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vocês, das mulheres? Ou veio ela exclusivamente para vocês? Não, não é? Se originou no meio dos homens. A mulher ela vai poder evangelizar, assim, individualmente. Tem um homem querendo que ela pode falar da palavra de Deus, ela não vai falar por quê? Mas quando passar para a parte do ensino, do discipular, isso é para o homem. E nem todos os homens podem ensinar. Não é machismo. A questão que está sendo tratada em todos os vídeos é o feminismo, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Tem pessoas que estão sobrecarregadas de feminismo, prontas e aptas a contradizerem qualquer texto da palavra, se isso tirar o ensino, sabe? O ensino não, se isso tirar o que elas estão fazendo. Ou seja, se ameaçar algo que elas estão fazendo, que na verdade está sendo proibido pela Bíblia. A mulher evangeliza. A mulher, junto com seu marido, pode instruir outras pessoas. Se a mulher tiver o dom de profetizar, porque nem todas são profetisa, ela vai profetizar. Mas não vai fazer isso no meio do culto. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Isso eu já expliquei em vários vídeos anteriores. E já falei dessa parte do sacerdote, né? Não quero repetir tudo aqui. Então vamos embora para os textos. Vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos no próprio contexto, 1 Coríntios 14, nós estávamos aqui, né? Verso 21. Olha só. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O apóstolo Paulo falou, na lei está escrito isso, e vocês não entendem. E desobedecem. Aí que lei? Aonde que está escrito isso? Você pode pensar que é no livro da lei, mas não é. Olha aqui a referência. Está vendo essa cruzinha azul? Olha onde está escrito isso. Isaías 28, 11 e 12. Vamos lá. Olha o que está escrito no verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Olha só, o apóstolo Paulo fez a aplicação. Que mente brilhante, né, irmãos? Ele fez a aplicação de um texto de Isaías corretamente no momento atual de desobediência da igreja, explicando por que existe línguas, quais são os seus objetivos, como que se usa com ordem e decência, baseado nas Escrituras. A igreja de Corinto estava fazendo de maneira totalmente errada. Embora os dons tenham sido derramados, Deus não vai derramar o dom só em quem vai fazer certinho. Ele vai derramar o dom sobre todos. E tem pessoas que Deus sabe que vai desobedecer, vai ultrapassar os limites, para depois ele enviar os mestres para ensinar a igreja. Assim ele também prova os corações. Ele vê quem obedece e quem não obedece, para no final dar para essa pessoa a recompensa conforme as obras. Entendeu, irmãos? E ele citou um texto de Isaías e chamou de lei. O Senhor Jesus também faz isso. E tem mais um exemplo em João 10, 34. Vamos lá, só para vocês verem. Diz assim, replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Olha só onde está escrito. Vou tentar pôr uma lupa aqui. Salmo 82, verso 6. Realmente, está escrito ali. Eu disse, vós sois deuses. E Jesus falou que estava escrito na lei. Na lei significa na instrução deles. Existe a palavra de Deus, o Antigo Testamento, dividido em 3 etapas. A lei, os salmos e os profetas. Olha só, os salmos entrou em uma das categorias para mostrar a importância dos salmos.
Não é a lei e os profetas, a lei, Provérbios e os profetas. A lei, Cantares e os profetas. É a lei, os Salmos e os profetas. Assim que está dividido o Antigo Testamento. Mas tudo é uma lei. Embora o livro da lei, os 5 livros de Moisés, são chamados de livro da lei, tudo é uma lei. O Novo Testamento é uma lei. É a lei da nova aliança. Entendeu? Na mente dos apóstolos. E o apóstolo Paulo em Gálatas, várias vezes ele cita Abraão e Sara dizendo que era lei. Então, quando ele diz que a mulher deve conservar calada nas igrejas, como determina a lei, ele está se referindo a isso. A lei significa as instruções de Deus, no geral. E ele explica isso com mais cuidado em Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 2, verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio. A mulher aprenda em silêncio. A mesma coisa de Coríntios. Com toda submissão. Outra palavra que está lá em Coríntios. E não permito que a mulher ensine. Aqui já não é mais para a igreja de Coríntios. Eu, Paulo, não permito que a mulher ensine. Por isso que dizem que Paulo é machista. Mas ele escreveu lá que o que ele estava falando é mandamento do Senhor. E chamou a lei. E aqui ele vai explicar a lei com detalhes. Não permito que a mulher ensine, nem exerça de autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Por quê? Olha, ele vai chamar a lei agora. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É machista? Não é. Ele está falando uma realidade. Esse texto aqui tem muito o que trabalhar nele e eu vou trabalhar em outro vídeo. Para você ver como a serpente estudou o homem e estudou a mulher. E a serpente planejou a queda do homem, mas ela teve que fazer um planejamento olhando para ver quem que ela conseguiria pegar primeiro. E pelas características observadas, ela viu que tinha que ir na mulher. E quando ela não tivesse com o seu marido. E depois a serpente pegaria o marido com a mulher. Porque ele viu o jeito que o homem olhava para a mulher. A serpente é muito astuta. E essa questão aqui da serpente ser astuta e enganar Adão e Eva, ele usa também em 2 Coríntios 11. Vamos trabalhar sobre isso também, essa questão em outro vídeo. Verso 13, verso 14. Já lemos verso 15. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? Por que eu frisei de azul aqui? Porque o bom senso, ele vai aparecer aqui, ó. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. O que é bom senso? Traje decentes, modéstia, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. Mas isso não é para hoje, porque as mulheres de hoje dão um exemplo excelente. Você vê nas igrejas, não tem escândalo. As mulheres estão perfeitamente vestidas. Porém, com boas obras. Também as mulheres estão cheias de boas obras. Isso estou falando mulheres porque o vídeo é para falar das mulheres. Por isso que eu estou frisando aqui mulheres. Tem homens também que são piores que mulheres. Futuramente eu vou fazer o vídeo para a parte dos homens. Porque se existem mulheres assim, a culpa é dos homens. Verso 15. Todavia será preservada na sua missão de mãe. É missão de mãe que a mulher vai ser preservada. Aí a mulher que não tem filho. A mulher que não tem filho, então Paulo tem outras instruções também para elas. Se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Entendeu qual é o papel da mulher? E dentro desse papel aqui, você vai ver que em outras cartas, o apóstolo Paulo mostra o que essa mulher tem que fazer. Se ela é nova e é profetisa, ela vai profetizar. Tem que ter testemunha. Ela vai profetizar para um homem? Sozinha?
Na casa dele? Não. Vai ter que ter testemunha. Deus deu uma palavra para ela? Ok. Vai profetizar então para essa pessoa e entregar a palavra. Não vai ensinar ele. Muito menos se ele for marido de outra mulher. Pior ainda que se for dentro da igreja. Ou seja, a palavra não se contradiz. Mas as pessoas querem contradizer a palavra. E aí o argumento é que Paulo escrevia só para a igreja de Coríntios num contexto cultural, coisa que ele mesmo poderia escrever na carta dele se ele pensasse assim. Mas até as frases dele varre essas especulações. Como em todas as igrejas dos santos, já está varrendo. As mulheres estejam caladas como diz a lei, está varrendo. Já está varrendo. Isso é o que eu ordeno em todas as igrejas, está varrendo. Não tem nada de contexto cultural. Aí as pessoas acham que estão explicando, mas estão contradizendo. Quando você explica e a outra pessoa entende, tudo bem, Deus está vendo isso. Vamos agora proceder de maneira correta. Mas tem pessoas que mesmo com a sua explicação, elas não querem saber. Se elas não querem saber o que Paulo está falando, quanto mais você, quanto mais uma pessoa atrás de uma câmera. Entendeu, irmãos? Então é isso daqui. Expliquei para vocês o que é as mulheres caladas nas igrejas, como a lei determina. A lei é a lei de Deus. O que Deus fez com Adão e Eva não vigorou somente até a igreja de Coríntios. É até o tempo do fim, até o tempo final. E quando o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Timóteo 2, essa questão de Adão e Eva, mostrando que a mulher tinha que ficar em silêncio, aprender em silêncio e não ensinar e ser submissa, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva, e Adão não caiu em transgressão, mas a mulher sendo iludida foi enganada, tem mais o que meditar sobre isso. O apóstolo Paulo deu para a gente uma grande introdução, mas tem o que meditar sobre isso. Tá bom? Então esse é o texto da palavra. Isso é a verdade da palavra de Deus. Se você quer obedecer, você vai obedecer. Você vai continuar com o ministério de mulher, mas dentro da palavra de Deus. Isso se você quiser ter recompensa pelas suas obras no dia da ressurreição. Não tem nada que vai contradizer isso. Porque os textos são muito claros. Não tem nenhuma mulher dessas que... Imagina aí, uma mulher da mídia. Eu não quero falar nome para não escandalizar. Qualquer uma delas. Nenhuma delas vai passar livre no trono de Cristo. Se chegarem a ser salvas, né? Papel de mãe, com bons trajes, sem cabeleira dispendiosa, sem ouros, com trajes decentes, com fé, amor, fazendo papel de mãe com bom senso. Assim elas vão ser preservadas na salvação. E aí, no dia da salvação, Deus vai fazer outros tipos de julgamento. O que ela ensinou, como ela ensinou e o porquê que ela ensinou. Vai dar conta, vai ter que dar conta de tudo. E se por detrás dessa pessoa tem um pastor que colocou essa mulher como pastora para ensinar e para reger, vai ser cobrado dessa pessoa. Pode ter certeza que tudo está em livros. Isso que eu estou falando aqui não é besteira não. Tá? A palavra de Deus está dizendo que todas as nossas obras, quer boas ou quer más, estão registradas em livros. E quem registra isso são os anjos do Senhor. Por isso que no dia do julgamento, abre-se livros. Tá bom, irmãos? Finalizo a palavra aqui então. Assista também os vídeos anteriores para você entender. E vamos continuar o assunto também, esse assunto das mulheres, né? E tem muito mais para aprender. Vocês vão se surpreender com as coisas que o Senhor escreveu para as mulheres fazerem e como elas não fazem. Não fazem. E também não fazem porque os próprios homens induzem elas a não fazerem. Tem muitos argumentos, muitas falas, sabe, muitas coisas que são usadas. Então a pessoa precisa realmente estar disposta a obedecer a palavra de Deus. Tá bom? Sabendo que eu mesmo vou passar por um julgamento de tudo isso que eu estou ensinando. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe. Até os próximos estudos.